Bom, gente, então, dando continuidade a essa segunda parte da aula, nós falávamos aí da questão do endomarketing e falávamos especificamente da validade do endomarketing, principalmente nas ações que promovam um clima organizacional favorável, né? Acho que o grande sonho de toda e qualquer empresa é manter uma boa relação entre os funcionários e a criação de um clima amistoso entre todos esses indivíduos que pertencem a essa determinada organização, né? E aí, nós podemos entender que algumas das barreiras para que esse endomarketing, como uma boa ferramenta, tenha dificuldades de ser implementado e alcançar sucesso dentro da organização, podem ter naturezas diferenciadas, né? Então, são essas naturezas que nós vamos discutir um pouquinho agora nessa fase, nesse momento da nossa aula, né? Então, quais seriam essas barreiras que a gente encontra e que podem dificultar as ações do endomarketing, né? A primeira delas é aquela que diz respeito às deficiências e diferenças culturais, né? Quem aqui nunca já ouviu ou já ouviu em algum momento aquele tipo de coisa? Esse tipo de música é música de rico, ou esse tipo de música é música de favelado, ou esse tipo de comida é comida de pobre, né? Ou esse tipo de comida é comida de rico. São estereótipos sociais que são colocados que muitas vezes criam barreiras, né? E essas barreiras, elas podem ser uma das dificuldades nas promoções do endomarketing. Vamos pensar numa ação dentro de uma corporação ou de uma instituição que promova, por exemplo, a cultura ou incentivo à leitura, né? Tem funcionário que vai olhar e vai falar: eu não quero ler, eu não gosto de ler esse tipo de literatura, não está aberto à possibilidade de aprender ou a conhecer o novo, né? Então, são barreiras que podem existir e dificultar as ações de endomarketing? Existem. E as deficiências e as diferenças culturais são uma dessas barreiras. E assim, gente, vocês principalmente como jornalistas, né? Eu falo que o jornalista, o advogado e os profissionais da área da educação, eles têm um papel fundamental para quebrar barreiras, né? O que são essas quebras de barreiras? De alguma forma, aproximar aquilo que é diferente, né? Na realidade, essas diferenças elas são saudáveis, são positivas, mas elas não podem nunca dividir. Elas precisam de alguma forma congregar, tá? Quem aqui já ouviu esse tipo de barreira, né? Eu não vou fazer ou eu não vou conseguir porque eu não gosto desse tipo de música ou porque isso é coisa de rico ou coisa de pobre. Alguém aqui já ouviu isso? Sim ou não? Pode falar. Já ouviu, Ana Júlia? Choca isso, Ana Júlia? Choca, né? Cássio, que riu aí? Existe esse tipo de barreira, Cássio? Existe ou não, Será que eu Cássio? mudo? Claro, existe sim. Bastante aqui no nosso país. E dificulta, não é? Dificulta a aproximação, não é? Paulo, Vitor, e Acredito que aí? sim. Sim, com Eu certeza. acho que sim, já ouvi. É, Principalmente estilo de música, eu acho. O é. funk é muito marginalizado ainda, por exemplo. E não só o funk, né? Pagode. Se você vê pagode, Sim, pagode, tem gente que fala que é coisa de favelado. E não é, tem uma cultura, sim. origina do samba, né? Do samba canção, olha quanta coisa, né? Eu A acredito também própria que a música. cultura sempre tá. É algo que está em movimento também. Então, algo que Exatamente. pode ser muito valorizado hoje, amanhã não pode ser. Exatamente. A própria música clássica, né? A gente normalmente fala, música Sim, clássica é coisa de gente rico. Mas olha o que o maestro João Carlos Martinez fez, aproximando a música clássica daquilo que acontece na favela de Heliópolis, em São Paulo. Né? Então, é um primor você aproximar pessoas diferentes e proporcionar o conhecimento do novo. Conhecimento nunca é de menos, gente. Conhecimento sempre é importante, né? A gente pode morrer, mas o que a gente leva daqui são as boas experiências e o conhecimento. Isso ninguém tira da gente, né? Aliás, algo que a própria comunidade judaica se destaca é que eles perderam a terra, eles perderam a dignidade na época do Holocausto, mas eles sempre mantiveram o quê? A cultura, né?
E o sentimento de ser judeu é um sentimento que pode não existir uma nação, um território, mas existe um sentimento de pertença a uma nação. Valores, aspectos culturais estão muito além de um território, né? Acho que o maior exemplo que a gente tem é da comunidade judaica com relação a essa questão dos valores e de quebra de barreiras que a gente encontra, não é mesmo? Vocês já estudaram sobre a comunidade judaica? Já viram? É lindo, gente. É lindo. Procurem conhecer que vocês vão ver. É um exemplo para nós, enquanto brasileiros, né? De que podemos mais e mais. Podem tirar o nosso cabelo, pode tirar a nossa dignidade, né? Pôr no campo de concentração nazista, pode tirar as nossas crenças, mas pode tirar a profissão das nossas crenças, mas aquilo que a gente carrega aqui como valor, ninguém tira, né? Acho que é o maior exemplo que a gente pode dar nesse momento, ok? Outra situação que pode ser uma barreira na implementação de ações de endomarketing são as questões que envolvem as mensagens mal elaboradas ou expressas, né? Isso pode dificultar também as ações de endomarketing nas instituições. As próprias que de alguma forma vão caminhar para aquilo que nós denominamos de interpretações equivocadas, né? Quem nunca viu um estereótipo, por exemplo, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, né? Como se a diferença de sexo, né? De sexo macho-fêmea fosse algo que não permitisse com que as pessoas buscassem superações, né? Olha só, já pensou se a gente fosse rotular a sociedade em pleno século XXI entre homens e mulheres? O que seria de nós hoje no século XXI? Olha a descoberta que cada um tem nos potenciais, as habilidades que cada pessoa trazem, né? Que as pessoas trazem, né? Alguns anos atrás, do ponto de vista biopsicológico, dizia que a mulher tinha não sei quantos milhões de neurônios menos do que o homem. Mas mesmo com não sei quantos milhões de neurônios menos do que o homem, onde a mulher chegou, não é? Então, a gente pode ir além disso. Então, essas interpretações equivocadas, elas são elementos que dificultam o processo de comunicação nas ações de endomarketing, tá? A falta de confiança também, e principalmente a confiança na fonte, né? Vocês, enquanto jornalistas, uma das prerrogativas mais belas do ponto de vista constitucional que o jornalista tem é manter o sigilo da fonte, né? Da fonte que alimenta o jornalista. Olha que coisa mais linda, mais bela, né? Isso não significa que eu vou propagar fake news, não é isso, né? Que eu vou inventar, criar, mentir. Não, mas uma forma de preservar algo que nós temos de mais bonito na sociedade democrática, que é a informação. Né? Quem tem informação, quem é bem informado é bem acompanhado, não fala besteira. Né? Então, isso é fundamental. As ações de endomarketing, elas precisam dar credibilidade para as informações, já que ela leva a informação também. Né? A própria desatenção por parte dos funcionários, que de alguma forma vai prejudicar o trabalho das ações de endomarketing. Ok? Gente, tá claro? Ficou claro? Tá claro até aqui? Alguém tem alguma colocação, alguma fala que gostaria de fazer? Gabriel está muito quieto hoje, Gabriel que Ô, fala professor. bastante, mas hoje está muito quieto. Diga, quem quer falar? Eu, Cássio. O Cássio. Olha aqui, Cadê o Cássio? Achei. Só uma... Eu entrei um pouquinho depois, eu não sei se já citou esse ponto. Você, tipo, acertar uma proposta salarial com o seu funcionário seria também uma proposta de endomarketing? Não. A ponto de... Não. Isso não. Tá? O que acontece? A divulgação de um plano de carreira da empresa seria, porque vai beneficiar todos. Agora, se eu direciono uma proposta exclusivamente para o Cássio, para o Paulo, para a Petra, e assim para a Beatriz, e assim sucessivamente para a Ana Clara, aí eu vou estar, não estou promovendo algo que beneficia a todos. É essa a diferença que você precisa ter, ok? Gabriel, diga. Beleza. Ô, Lúcio, eu ia perguntar, eu acho que você abordou isso um pouco na hora que a Thalita estava falando, né? Mas essa questão da acolhida, assim, como o endomarketing, né? Quando Sim. parte da empresa, ele pode ser considerado um endomarketing, certo?
Certo, é isso mesmo, Gabriel, isso mesmo. Perfeito. Na minha experiência, quando eu comecei agora esse ano como estagiário lá na Rádio Aparecida, nossa, eu me senti muito bem acolhido também. O pessoal mandar mensagem, perguntar como está sendo. É, não só da parte do RH ali, mas também dos próprios funcionários que sempre chegavam, perguntavam como que estava sendo, que se oferecendo para ajudar para o que precisasse, sabe? Então, você falando sobre essa matéria me fez pensar sobre isso também. Exatamente. É o sentimento de pertença, né, o Gabriel, que nós falamos. É promover um clima adequado dentro da empresa. É basicamente isso, ok? Bem colocado. Gente, com relação ao endomarketing, ele vai acabar também oferecendo e promovendo o compromisso, né? Como a gente já tinha falado, o compromisso tanto da instituição para com o empregado ou seu colaborador, mas também do colaborador para com a instituição, né? Já que agrega informação mais motivação. E o resultado dessa operação, informação mais motivação, é satisfação e produtividade. E a empresa, ela trabalha com produtividade. Não adianta a gente falar que não trabalha, que não precisa de produtividade. As corporações, né, as organizações, elas vão trabalhar com produtividade. Não adianta, não tem como. Ela almeja, sim, o lucro. Mas se esse lucro puder ser atrelado à satisfação do funcionário, melhor ainda. Né? Melhor ainda, bom para todo mundo. Basicamente é essa a informação que a gente precisa abordar, né? Alguém tem alguma colocação, alguma fala que gostaria de acrescentar ou sugerir alguma coisa a mais? Não? Acho que não, né? Acho que está claro. Está claro mesmo? Petra, fala, Petra. Hoje você está quieta também. Diga. Tudo certinho. Ana Clara, alguma pergunta, Ana Clara? Tranquilo? Daniel, tudo certo? Thalita, Fernanda, eu não ouvi a Fernanda hoje. Queremos ouvir a Fernanda. Fernanda, não vai falar que você está jantando, hein? Tudo tranquilo, Fernanda? Fernanda? Eu tô só anotando as coisas só, professor. Você só está anotando as coisas, né, Pedro? Fernanda, tá tudo certo? Oi, boa noite, tá tudo certo. Você estava jantando, né, Fernanda? Pode falar a verdade. Não tava não. Olha lá, hein? Tá todo mundo com fome aqui, inclusive o professor. Fernanda, tá claro? Ficou claro? Alguma Sim, tá colocação? tudo certo. Ok, Não, nenhuma bacana. dúvida. Bacana. Beatriz, tranquilo? Beatriz Tudo Mota. certinho. Então, tá bom. Alguma contribuição, ô, Beatriz? Tranquilo. Então, tá bom. Não, eu só queria falar antes, porque faz com que os funcionários trabalhem com gosto, né? Que eles façam aquilo de forma melhor, porque eles estão se sentindo bem naquele local de trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito, é isso mesmo, Beatriz. Tá certíssimo. Vinícius, alguma colocação? Larissa, Natan, alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Vinícius, Natan, Larissa. Acho que tá todo mundo jantando, hein? Desligaram a câmera para ir jantar. Fala, Larissa. Não, hoje eu desliguei porque hoje a situação tá crítica mesmo, senhor. Todos nós. Olha a bagunça que tá aqui no escritório, ó. Se você olhar aqui, ó, tá um caos. O Guilherme passou aqui pelo escritório derrubando tudo hoje, né? Mas eu acho que é tudo isso que as pessoas já falaram mesmo, que é esse sentimento de você pertencer a um lugar, porque é muito ruim quando você trabalha num lugar que você se sente deslocado, né? E o endomarketing faz você é pertencente daquilo. Por exemplo, o lugar que eu trabalhava, quando tinha evento, eles, após o evento, eles davam sempre alguma coisa para os funcionários. Tipo, a gente chegou um dia depois de evento e tinha um balão, cada mesa tinha um balão com o nome de cada funcionário e uma mensagem de agradecimento. Então, isso, tipo, motivava, porque era um final de semana muito pesado. Então, eles, após esse final de semana muito pesado, que emendava já com a segunda-feira, as pessoas já se deparavam com aquilo e, tipo, nossa, né? O que eu batalhei tem esse reconhecimento. Então, acho que esse é o exemplo, assim, que mais veio, assim, na minha cabeça, é isso, que dá uma força, tipo, um gás pro funcionário, né? Tipo,
olha, a gente está vendo que você tá se empenhando, que você está batalhando aqui, e isso é importante. Perfeito, Larissa. Perfeito. E aí, Larissa, eu vou direcionar essa pergunta para você, mas eu gostaria de compartilhar com todos, né? Como o jornalista pode contribuir para as ações de endomarketing? O que você acha? Ou o que vocês acham, né? Larissa. Ai, deixa eu pensar, senhor. Pegou muito surpresa, né? Como que o jornalista pode contribuir para as ações de endomarketing? Me ajudem a pensar. Vocês, enquanto estudantes de jornalismo, né? Pensem em vocês, né? Daqui 5 anos, 4 anos, enfim, né? Como vocês bem pontuaram. Como que o jornalista pode contribuir para essas ações de endomarketing? Me diga. Professor, Diga. em um dos momentos o senhor falou que o endomarketing ele tem a ideia de dialogar, ter um público interno. E o jornalista, como comunicólogo, ele tem essa ideia de dialogar, de ter um público. Então, eu acho que ele pode ajudar nisso. Ok. O que mais? Lúcia, eu acho que o jornalista ele é mais próximo das redes sociais, então ele poderia promover alguma ação, por exemplo, colocar alguma fotos, assim, uma homenagem aos funcionários nas redes sociais. Eu acho que isso ajudaria a engajar os funcionários. Muito legal, Fernanda. Isso mesmo, ó, complementa a fala da Pietra. Legal, Fernanda. O que mais? Quem tá falando? Eu acho que poderia Na Júlia. Eu fechei porque eu tô jantando. Ah, tá vendo? Mas eu tô prestando atenção, hein? Eu ia falar que o jornalista também pode fazer alguns vídeos institucionais também internos, né? Perfeito, perfeito. O que mais? Tem mais coisa. O que mais? Eu acho que a questão da credibilidade também. Do Quando que? o jornalista de nome... Credibilidade. Credibilidade, ô Paulo? Isso. Por quê? Quando o jornalista, assim, ele tem um nome, que ele já tem uma história, assim, trabalhando, que ele passa sempre a verdade, eu acho que ele acarreta em pontos positivos para a empresa no qual ele está trabalhando também. Tanto para a imagem dele, quanto para a própria empresa. Olha só, né? Essa semana, acho que foi semana passada, nós tivemos a perda do Gilberto de Menstein. Não sei se vocês conheceram o trabalho do jornalista Gilberto de Menstein. Eu fui criado praticamente a minha infância lendo coluna do Gilberto de Menstein na Folha de São Paulo. Muito embora hoje, se você falar que lê a Folha de São Paulo, é quase um sacrilégio, né? É praticamente você queimado como um bruxo, uma bruxa na praça pública, né? Mas não, eu me orgulho de ter lido muito Gilberto de Menstein, né? E o Gilberto de Menstein, ele tinha uma ação muito positiva na promoção de outras ações que aconteciam nos lugares que ele desenvolvia determinadas atividades, né? Tem um livro do professor Gilberto, eu chamo de professor porque eu estudei Gilberto de Menstein na escola, na infância, li um livro dele que ganhou o Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios de literatura no Brasil, que é o Cidadão de Papel, né? Que ele vai contar, e aí é bem interessante vocês, enquanto jornalistas, verem a dimensão e o compromisso social que o jornalista tem de desvendar, de descortinar, né? De abrir assim o horizonte para ações sociais, né? O Gilberto de Menstein, quando escreveu O Cidadão de Papel, que é um livro fácil, gostoso de ler, não é um livro comprido, nada, não é um livro difícil, mas ele demonstra diversas facetas daquilo que acontece na sociedade brasileira. Por isso, o Cidadão de Papel, né? A nossa posição enquanto cidadão, ela é tão frágil que pode ser destruída como um papel se a gente não se ater a algumas ações, a alguns elementos que acontecem na realidade, né? Naquilo que a gente se depara no dia a dia, né? A gente tem que se comover, tem que ficar chateado de ver pessoa roubando, né? A gente tem que ficar chateado e ficar comovido de ver crianças passando fome, né? De gente morrendo de Covid. Se eu não ficar indignado com gente morrendo de Covid, eu vou ficar indignado com o quê? Com o pessoal viajando, andando de jet ski no Lago Paranoá, em Brasília? Não tem lógica isso, né? A gente precisa ficar indignado com as coisas, né? Com o papel da religião, como a religião tem um papel fundamental de confortar as pessoas, né? Eu cito sempre o exemplo do Dom Evaristo Arns, né? Que foi arcebispo de São Paulo, se não me engano, de São Paulo, irmão da Zilda Arns, que teve um papel fundamental na época da ditadura militar, né? De
de apresentar e repudiar muitas coisas que aconteciam na época da ditadura militar. E aí o Dom Evaristo ele falava isso, nós temos o papel e a missão de sermos constantemente indignados com o que acontece, o que causam dor nas outras pessoas, né? E aí está o papel do jornalista, né? Essa fala da Ana Júlia, do Paulo, da Larissa, de todos vocês que falaram, que eu sou péssimo para lembrar, assim, eu tenho a memória da Dory lá do Procurando o Nemo, e assim, de mostrar, né, de levar a informação, de promover a informação, aquilo que de bom acontece. E o endomarketing tem esse papel, né, esse papel significativo. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação que gostaria de fazer nessa fase da aula? Né, para a gente já encerrar, que eu preciso dar um tempo maior hoje para vocês fazerem. São 2 atividades, hein, gente? Pelo amor de Deus, façam as 2 atividades que estão postadas lá no AVA, né? Uma das atividades é um texto, que eu coloquei um artigo, é um artigo mais complexo, mas leia com calma e não tem 500 perguntas, não se preocupe, é uma perguntinha só, que eu quero saber lá, que eu coloquei lá para vocês lerem, mas o mais bonito é vocês lerem o texto e sentir, se sensibilizar com aquilo que eu coloquei no texto para vocês, tá bom? Ô, Perguntas. Oi, Thalita. Eu só queria entender um pouquinho mais essa relação do jornalista no endomarketing. Eu acho que eu não consegui ficar muito claro para mim, sabe? Tá. O que você não achou que não ficou claro? Por favor. Tipo, quando você quer dizer que ele está relacionado, você fala que ele passa informação, eu não consegui entender muito essa parte. A primeira coisa que você precisa pensar, Thalita, é o papel do jornalista dentro da corporação, dentro das organizações. O que ele pode fazer? Ele vai retratar, vai apresentar a corporação para o mundo externo e para o mundo interno, né? Dentro das ações de endomarketing, como ela tem o papel de levar, de promover algo interno, mas ao mesmo tempo promover algo externamente que vai repercutir fora. O jornalista, quando ele tem essa sensibilidade no retratar essa informação, seja de forma visual, seja de forma através da escrita ou da linguagem da comunicação falada, vamos colocar assim, se ele retratar bem essa informação, o sucesso da ação de endomarketing vai ser maior, entende? Por isso que ele tem um papel na clareza dessas informações que ele eventualmente venha promover. Não sei se respondi. Respondi? Respondeu, sim. Então tá bom. Respondi. Então, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Fala, Gabriel. No meio mais corporativo, assim, quando o jornalista tem uma função dessa parte mais de assessoria e tal, quando ele fala mais para os colaboradores, o tipo de linguagem que ele usa, o tipo de texto que ele faz, pode também ser considerado como endomarketing? Também. E a sua pergunta é excelente. Por que a sua pergunta é excelente? Digna de uma paçoquinha, diga de passagem, né? Porque a comunicação, ela quando chega de forma clara para o receptor, o sucesso daquela informação vai ser maior. Então, vamos imaginar que eu quero conversar com um grupo, uma empresa na área de educação. A linguagem vai ter que ser uma linguagem voltada ao público da área de educação. Agora, se for para um público que não tem um alcance cultural, por algum motivo, né? Não que não goste, às vezes você não conhece pela dificuldade no processo de aprendizagem, alguma coisa, a linguagem precisa ser adequada e de fácil acesso para essas pessoas. Então, essa sensibilidade, por isso que eu falei da sensibilidade do jornalista, né? Eu costumo falar que o jornalista ele é um profissional que precisa ter uma sensibilidade à flor da pele, né? No sentido de sentir ou conhecer o público para o qual ele está escrevendo ou para o qual ele está produzindo um determinado material. Exatamente, Gabriel. Acho que o seu exemplo é super adequado. Ok? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Não? Paulo está pensativo aí, Paulo? Não? Tá tranquilo? Então tá bom. Pessoal, então com isso, com essa fala, eu encerro a nossa aula de hoje, tá? Agradeço a atenção de todos vocês, a disponibilidade de estar aqui. Reforço da necessidade de mandar as atividades
Eu sei que eu tô chato, tô falando isso 15 vezes ao mesmo tempo. Teve algumas pessoas que eu já mandei alguns e-mails aí ao longo da semana, né? Façam as atividades que estão devendo. Não fiquem de avaliação compensatória. Pelo amor de Deus, estou pedindo para vocês, né? Então, por favor, mande as atividades, por favor. Tá? Diga, Cássio. Alguém falou junto também primeiro. Eu, Larissa. A Larissa, diga, Larissa. No caso, a gente está assistindo sua aula aqui. A gente tem que mesmo assim clicar lá no AVA para constar presença ou não? Não, porque você está assistindo a aula online. Eu faço a diferença quando eu posto na plataforma aula via Zoom. Daí a instituição vai entrar, vai ver a carinha de vocês aí. Por isso que entendi. eu insisto tanto para vocês ligarem a câmera, né? E vocês não me escutam. Né? Tá bom, então. Tá bom, Larissa? Mas assim, é nesse sentido, tá bom? Tá Obrigado, bom. Larissa. Fala, Thalita. Então, eu assisto a aula, assim, as outras aulas pelo YouTube. Assim, porque eu aí me inscrevi no canal. Você posta as aulas, daí eu assisto lá. Tem algum problema? Entendi. Não, mas eu sugiro, Thalita, que você olhe lá no. Eu sei que você assiste, que você acompanha, eu sei, mas clica lá para mostrar que você tem acesso, tá bom? Tá bom. Cássio. É só uma dúvida, é até meio boba. No caso, tipo, até na sexta ou na semana que vem, as atividades continuam passando, ainda vão fazer parte da média, né? No caso do meu... Não, caso meu, a aula de... Pode falar. No caso meu, tipo, a minha aula de quarta-feira já fez até a média. Aí eu fiquei pensando, será que vale até o final do mês de maio para todo mundo? Do mês de maio para todo mundo? Ou, no caso, seria só a matéria de quarta? A média de vocês, eu digo pela minha unidade, foi até a atividade que vocês vão me entregar hoje, que eu passei a semana passada. Tá? A média. Mas significa o quê? Quando eu dou outra atividade, se você não fizer, você leva falta. Entendeu? Entendi. Você pode não ter, não vai compor a média final, mas você leva falta pelo fato de não fazer a atividade. Entendi. Entendeu? Por isso mas não quer dizer que eu não vou fazer, não. Não, eu sei, você faz, você manda, está em dia, tranquilo. Eu sei disso. Tá? Só por mais dúvida. Né? Não, é isso mesmo. Tá bom? E eu abri a exceção, eu não faço isso para que aqueles que eventualmente não tenham entregado, que entreguem, tá, gente? Por isso que eu abri até amanhã para fazer isso. Pelo amor de Deus, faça. Tá bom, gente? Então, com isso, a gente encerra. Um grande abraço para vocês. Na semana que vem, mando outro link, ou eu gravo a aula. Isso a gente vai decidir ao longo da semana, conforme a trajetória. E obrigado pela presença. Um grande abraço para vocês. Um beijão na família. Cuide-se. Evitem aglomeração, que o vírus está aí com tudo, né? Não acabou ainda. Nós estamos numa pandemia. Mas cuidem-se, pessoal. Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pela presença. Integral, a integridade, só como a integridade mesmo.